Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje irei lhe mostrar como Satanás neutralizou o verdadeiro evangelho. Como ele misturou e destruiu de forma muito inteligente a capacidade do evangelho verdadeiro de se espalhar como fogo na palha. Extremamente rápido e eficiente. Exatamente como aconteceu na época dos apóstolos. Como Satanás conseguiu enfraquecer muito e até neutralizar a verdade, para que ela não se espalhasse pelo mundo rapidamente. Principalmente através da instituição que se diz de Deus hoje, que deveria conhecer e espalhar a verdade que o Senhor a entregou a eles, fazendo justamente o oposto disto. Simplesmente enterraram e esconderam esse poderoso talento, e que em breve isso tudo será cobrado dessa instituição. Muito bem. Existem hoje dois tipos de evangelho. O evangelho de Deus, bíblico, que é cheio de poder, amor, justiça e informação bíblica coerente. Guarde bem essas três palavras. Elas são muito importantes. O evangelho verdadeiro sempre irá possuir amor, justiça e informação bíblica coerente. Eles andam lado a lado, são como três elementos inseparáveis. Esse é a prova que ele é verdadeiro e santo. Mas existe também o evangelho de Satanás, que consiste em amor humanista, que é baseado em interesses individuais de cada um, a justiça social, que é a politicagem fantasiada de justiça, para se criar massas de manobra utilizando boas obras como ferramenta principal, e a desinformação bíblica, que é quando líderes religiosos e seus papagaios escolhem textos bíblicos que lhes convêm e descartam os outros textos que não lhes convêm. Você entendeu a diferença até aqui? O verdadeiro evangelho, aquele cheio de poder que agiu na época dos discípulos e eram convertidas 3.000 pessoas em apenas um dia, e eram convertidas de verdade, e não o que eles chamam de conversão hoje em dia. Esse evangelho verdadeiro tem duas características principais. A primeira característica é que, por onde ele passa, ele separa dois grupos: os fiéis, arrependidos e sinceros de um lado, e do outro, os rebeldes, amantes do mundo e falsos. Essa é a primeira função saudável e natural do evangelho. Separar, ok? Sai dela, povo meu. Você lembra disso? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você lembra disso? São guias cegos, deixai-os. Você lembra disso? Enoque, Elias, João Batista viviam uma vida separada do povo do mundo, do mundanismo. Você lembra disso também? Enfim, em Salmos 26, no versículo 4 a 7, diz o seguinte: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Presta atenção, ele não se assenta e não se conversa. Ou melhor, não conversa com os homens dissimulados. Versículo 5. Tenho odiado a congregação de malfeitores. Ou seja, ele odeia esse ajuntamento de malfeitores, sendo ele dentro de um templo ou fora dele. Ele não suporta estar ali, entendeu? Nem me ajunto com os ímpios. Veja, está falando dos ímpios, não dos pecadores. Dos ímpios, aquele que ele sabe que eles estão errando e sabe que estão errando. Eu não gosto de estar perto deles. Versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Você compreendeu? Esse Salmos 26, de 4 a 7, como é muito, muito claro, separar. A mensagem do Evangelho, ele separa, não ajunta, não aproxima os ímpios dos fiéis. Muito pelo contrário, ele separa, cria um muro de proteção. A lei de Deus é um muro de proteção. Deus está separando o joio do trigo. Separando. Que parte de separando os líderes não entenderam até hoje? Nós não devemos nos aproximar do mundo. Devemos nos aproximar dos fiéis, dos sinceros, e não do mundo. O que esses pastores do diabo estão ensinando hoje, incentivando os membros papagaios a fazerem, é o plano de Satanás, para que o mundo influencie os poucos membros sinceros que ainda existem dentro dos templos hoje. Você está entendendo a armadilha? Deus pede separação e o diabo trabalha justamente com a união, unir o santo com o profano, o certo com o errado. A ordem divina é clara, separar, ok? Enfim, espero que você já tenha entendido. Eu não tenho muito tempo para me aprofundar em cada detalhe desse tema, senão ele ficará muito longo, ok? Então, seguindo aqui em frente. A segunda função do evangelho é purificar, santificar, ok? Então a primeira é separar e a segunda é santificar, purificar. Algumas pessoas chamam isso de se converter.
Mas como não entendem a profundidade dessa palavra, converter, vamos deixá-la mais clara ainda. Purificar. Purificar do quê? Dos pecados, dos erros, que ela não sabia que estava cometendo, mas agora que ela sabe, ela não tem opção, ela precisa deixar o mundanismo para trás em sua totalidade. Não é 50%, não é 80%, não é 99%, é 100%. Qualquer coisa menos que 100% é somente uma mentira que ela está se contando para tentar acalmar a sua própria consciência. Amigo, todos são livres para fazer o que quiser com a sua breve vida. Mas todos precisam entender que tudo possui uma consequência. Se você se acha fraco para largar de um vício, se você tanto ama esse vício, peça ajuda do Senhor Jesus, de todo o seu coração, diariamente, com jejum, se for preciso, e Ele irá lhe ajudar. Pode ter certeza disso. E que o que você não pode é dar uma desculpa esfarrapada para seu vício e continuar a seguir uma vida de pecados, achando que o Senhor irá lhe perdoar no final. Não se engane, entendido? Seguindo em frente. Como Satanás, então, neutralizou o Evangelho? Muito simples. Ele foi mudando pouco a pouco o significado de evangelismo e, a partir daí, ele foi substituindo o amor de Deus pelo amor humanista, a justiça de Deus pela justiça social, as informações bíblicas pelas desinformações bíblicas. E você vê isso diariamente em todas as instituições religiosas hoje. Não existe nenhuma instituição religiosa hoje que não esteja pregando o evangelho de Satanás. E isso é algo impressionante e profético. Mas Satanás foi além. Ele fixou o seu evangelho tão profundamente nas religiões que elas transformaram ele em uma espécie de doutrina. Mesmo que não seja escrita, mesmo que não seja consciente, ela é a doutrina de mendigar o evangelho. Isso mesmo, mendigar o evangelho. Você sabe o que significa a palavra mendigar? O dicionário explica. Significa pedir com insistência, pedir com humildade insistente, implorar por algo, suplicar por algo. Hoje, todas as religiões insistem, imploram, suplicam para que as pessoas entrem em suas denominações religiosas. Insistem, imploram, suplicam para que as pessoas se batizem na instituição delas. E assim vão rebaixando, pouco a pouco, o valor da mensagem preciosa do Evangelho. E essa é uma prática que existe há mais de 20 anos, mas tem ganhado muita força dentro da instituição nos últimos 10 anos. Os falsos pastores, em todo o mundo, incentivam os seus papagaios a fazerem seu trabalho sujo e descarado, para conseguirem mais números de batismos e mais dízimos, a qualquer custo, criando inclusive ações sociais disfarçadas de evangelismo, numa tentativa desesperada de mergulhar o maior número de pessoas possível na piscininha da morte. E essa é justamente a nova doutrina da instituição, chamada de mendigar o evangelho. Tudo o que os pastores fazem e ensinam é como fazer e criar novas formas de mendigar o evangelho. Entendeu? Há algumas semanas atrás, eu vi um vídeo que deixou muita gente chocada, mas eu não me espantei nem um pouco, pois lhe confesso que já tinha visto essas atitudes antes, sendo feitas e incentivadas, inclusive, pelos próprios falsos profetas da instituição. No vídeo em questão, o rapaz fala sobre o estudo da escola sabatina, que eu, sinceramente, não entendo porque os servos de Deus, de verdade, ainda se dão ao trabalho de comprar e estudar aquele lixo recheado de humanismo e jesuitismo. Mas enfim, no vídeo, o rapaz fica espantado, porque na escola sabatina estava mostrando um grupo de missionários na Índia, que foram convidados a irem a um culto aos demônios indianos, e pasmem, eles aceitaram, com a famosa desculpa que não estavam conseguindo evangelizar o povo local, e que as pessoas locais disseram aos supostos missionários que só iriam ouvir de Jesus quando eles fossem ao culto aos demônios com os indianos. Aí eu lhe pergunto, seja sincero, quem nessa história foi mais esperto e mais missionário? Os indianos, que conseguiram fazer os supostos missionários irem a um culto deles,
ou os missionários que não conseguiram simplesmente nada? Quem foi mais esperto e mais missionário? Quem? Outra pergunta. Você sinceramente acha que depois desses indianos terem conseguido levar aqueles supostos missionários a adorar os seus demônios, mesmo que depois eles aceitem ouvir sobre a palavra de Deus, que eu acho bem difícil de acontecer, você sinceramente acha que eles irão respeitar ao Senhor ou aceitá-lo de verdade? Depois deles terem visto que esses mendigos missionários fariam qualquer coisa para que eles ouvissem algo sobre o Jesus deles? Você acha que eles iriam respeitar esses missionários ou o Deus deles? Seja sincero, seja prático, pense. Eu vou falar para você exatamente o que vai acontecer depois desse show de mendigagem evangelística. Vai acontecer exatamente o que acontece aqui no Brasil e no mundo há mais de 20 anos. Esses indianos vão pedir marmita, cestas básicas, casas reformadas, empregos, um cartão com dinheiro todo mês. Isso mesmo. Você já viu isso acontecendo por aqui, com certeza. Aquele cartãozinho que a instituição dá para as pessoas terem um dinheirinho todo mês. Aí, finalmente, eles falam, ok, aonde está a piscininha que vocês mergulham as pessoas? Então, eles irão lá, mergulhar na piscininha, e depois de 3 meses, se a instituição tiver sorte, muita sorte, eles vão embora dos templos para nunca mais voltar. Porque senão, se ele não tiver essa sorte, eles ficarão dentro dos templos, trazendo os seus vícios e os seus demônios, que eles ainda continuam cultuando, e que eles dão real valor, e irão mudar o estilo da música, eles irão mudar o estilo do culto, irão mudar o estilo das roupas, de como se deve orar, de como se deve pregar, o que não se deve pregar, para que assim não venha supostamente ofender os visitantes amigos deles, que amam aquilo que eles ainda amam também, e por aí vai. Entendeu como funciona essa bomba chamada mendigar do evangelho? Ou mendigar o evangelho? Que nada mais é que o evangelho de Satanás disfarçado de evangelho de Deus? Esse lixo do inferno chamado lição da escola sabatina nada mais é que um sistema de lavagem cerebral, ou um institucionalizador de papagaios, que quando foi criado era uma bênção. Mas como todo o restante da instituição foi sendo deturpado ao longo do tempo, e hoje é usado contra o povo de Deus, para impedi-los de ver a verdade, de estudar a Bíblia por si mesmos. Um estudo mastigado, manipulado e direcionado da palavra de Deus para controlar e direcionar um rebanho incapaz de estudar a Bíblia por si mesmo. Através dessa lição nefasta, a liderança mantém o controle de como a igreja deve pensar, e através dela, eles conseguem mudar toda a consciência global sobre algum tema bíblico de forma muito rápida e estratégica. Pode perceber. Você está entendendo como essa engenharia social, através dessa lição da escola sabatina, funciona? Enfim, esse acontecimento ridículo sobre os mendigos missionários e os indianos não me espantou, porque eu já ouvi histórias ainda mais absurdas que essa. Eu vou lhe contar somente uma delas. Na cidade em que eu morava, existia e existe ainda hoje um bairro grande, todo dedicado à prostituição. E é bem conhecido na cidade toda. São casas de prostituição, uma ao lado da outra, prostitutas andando pelas ruas, muitas vezes sem nenhuma roupa. Isso mesmo, sem nenhuma roupa. Imagina esse cenário. Muito bem. Há uns 10 anos atrás, eu ouvi o relato de um ancião, isso mesmo, um ancião, falando com todo orgulho para mim como tinha um grupo de teologandos, junto com alguns irmãos e anciãos da instituição, pasmem, supostamente pregando para essas prostitutas daquela região. E essa criatura sem cérebro, que me contava isso com todo orgulho, porque era uma ação evangelística, de acordo com ele, que visava evangelizar as prostitutas do local do seu trabalho. Eles passavam de prostíbulo em prostíbulo, uma casa ao lado da outra, supostamente evangelizando aquelas mulheres. Amigo, quão retardado uma pessoa precisa ser para ver isso como evangelismo? E ainda por cima, ficar feliz com isso. Eu olhei para minha esposa, enquanto aquele acéfalo falava comigo, e pensei, será que essa criatura está realmente achando que esse papinho vai colar comigo? Ou será que ele realmente tem algum problema mental? Que fase terrível do cristianismo estamos passando hoje. Que fase terrível, meu amigo. Misericórdia. O povo enlouqueceu completamente.
E para o caso de ter algum papagaio retardado, bajulador de falso profeta, escutando esse áudio, e que realmente acha que esse trabalho de mendigar o evangelho ou evangelizar as prostitutas no horário que elas estão em atuação dentro dos bordéis seja realmente uma boa ideia, primeiramente, eu tenho pena da sua esposa. E segundo, eu já viajei muito pelo Brasil e pelo mundo, pregando a palavra de Deus, e conheci muitos dos chamados pastores da instituição. Fiz amizades com alguns e ouvi a todos. As histórias que ouvi, eu tenho certeza que o Senhor fez eles me contarem, porque senão eles nunca me falariam, nunca. Era como se o Espírito Santo estivesse querendo me proteger desse mundo doente, que esses falsos profetas vivem. Eu sentava na frente deles e eles abriam a boca como se estivesse com uma espada de um anjo no pescoço deles. Era mais como ouvir a confissão de um bandido do que uma simples conversa. Para conseguir entender o que eu estou querendo dizer, somente estando lá naquele momento. Enfim, era algo impressionante. Numa dessas conversas, um pastor me contou que ele, na maioria desses concílios pastorais, os pastores se ajuntavam nos quartos à noite e chamavam garotas de programa para receberem evangelismo no quarto deles. Eram tantas garotas sendo supostamente evangelizadas todas as noites que poderiam encher um templo de porte médio. Se você se recusa a acreditar, vá até a portaria dessas faculdades de teologia e converse com os porteiros. Eles irão lhe falar até mesmo quem são essas garotas que estão sendo supostamente evangelizadas. Pois algumas delas, inclusive, estudam na própria faculdade. E muitas outras moram ali próximo. Já vi, inclusive, vídeos dessas jovens falando que eram supostamente evangelizadas por esses demônios semanalmente. O vídeo misteriosamente saiu do ar poucos dias depois de ser publicado. Por que será? Mas acredito que, se procurarem na internet, irão encontrar casos semelhantes a esse. Mendigando o evangelho. Essa é a doutrina do momento. Fique imaginando Jesus vendo tudo isso. Fique imaginando João Batista, Pedro, Paulo vendo tudo isso. Você sinceramente acha que eles entrariam num prostíbulo ou num culto de demônios para supostamente ganhar a atenção das pessoas para conseguir evangelizá-las? Me lembro claramente de Jesus falando em Mateus 10, versículo 14 e 15, dizendo: "E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade." Perceba que aqui não tem mendigar, não tem mendigagem, não tem pedir com insistência, implorar. Aqui Deus é muito claro. Se ele aceitou, ótimo. Se ele não aceitou, bata a poeira dos seus pés e vá para o outro local. Você não precisa implorar nada para ninguém. O evangelho não deve ser implorado para ser aceito. O evangelho é algo precioso, poderoso, exaltado. Ninguém precisa mendigar atenção ou implorar para alguém receber estudo bíblico ou se batizar. Isso é o que o diabo deseja, empobrecer a mensagem, desvalorizar o evangelho e tentar humilhar a Deus diante dos homens, com toda essa atitude boba. Os papagaios se submetem às maldades e o trabalho sujo dos falsos profetas. Homens que se importam somente com uma coisa: ter grandes números de batismo, para que assim possam roubar mais dízimo, subirem de cargo, conseguirem mais mordomias e assim conseguirem roubar cada vez mais e mais. Só isso, nada mais. Toda sexta-feira eu assisto até o quanto eu consigo suportar aquela TV da instituição. Sim, aquela TV inútil, que é mais uma lavanderia de políticos e uma propagandista de ações sociais do que uma TV cristã de verdade. Eles agora entraram numa espiral de mendigagem tão intensa, num desejo insaciável por mais dinheiro, que é algo impressionante de se ver. 60% daquele lixo de programação é humanismo. E gente fazendo ação social fantasiada de evangelismo, o chamado mendigar o evangelho. E os outros 40% da programação são eles pedindo ainda mais dinheiro para manter aquela TV imprestável funcionando e para fazerem ainda mais ações sociais inúteis. É algo impressionante. Entenda o esquema. Eles mostram aquela ação social que não leva a lugar nenhum espiritualmente, desviam pelo menos 80% dos recursos para seus luxos e esquemas, e os outros 20% são usados para fazerem a divulgação dessas ações sociais inúteis em todo o mundo. Mas aí você me pergunta, então, com que dinheiro essas ações sociais são realizadas? Muito simples,
com o dinheiro dos papagaios locais, envolvidos naquela ação social inútil. Aquele dinheiro que eles recebem dos telespectadores some no bolso de muita gente. Não chega nenhum centavo na mão dos que estão fazendo as ações sociais inúteis. E ainda fazem você acreditar que o dinheiro que você manda para eles está indo para essas ações sociais. Acorda, meu amigo. Qualquer um que conhece somente um pouco da instituição por dentro sabe que ela não libera dinheiro para esses pedidos locais. Pergunta para os marmiteiros que fazem comida para o sem-teto se eles fazem aquela comida com o dinheiro da instituição ou é do bolso deles mesmo. Os ministérios de reformas de casas, de onde vem o dinheiro? Os supostos ministérios, sejam de que área for, o dinheiro sempre vem do bolso dos papagaios. Sempre. E ninguém acorda para a vida. Ninguém se pergunta para onde vai todo o dinheiro que eu dou para essa instituição. Para onde que vai? Se você for analisar friamente esse esquema, vai reparar algo muito interessante. Todo esse sistema é um enorme esquema de pirâmide financeira evangelística, aonde eles mostram aquelas fotos e vídeos emocionantes, mostram vidas supostamente sendo transformadas, ou pessoas que passando fome e recebendo alimento, ou mostra igrejas sendo construídas pelo mundo, em vídeos repetitivos, e ninguém repara nisso. Mostram poços artesianos sendo abertos na África, ou ainda mostram algum papagaio fazendo algum trabalho social em algum lugar do mundo, e logo em seguida colocam um falso profeta falando com aquela voz arrastada e dissimulada, que todos já conhecem, mexe com a emoção das pessoas que estão assistindo aqueles vídeos, e logo depois lhe passam o número da conta para depósito. E lhe chamam de um nome muito especial, para que você se orgulhe de fazer parte daquilo tudo, abra a carteira e seja mais uma vez roubado. Entendeu como funciona o esquema? Entendeu como funciona a pirâmide financeira espiritual ou evangelística? O produto principal deles é essa mentira chamada de ação evangelística, que nada mais é que uma ação social, onde os pastores usam o dinheiro dos membros para fazer o que o Estado deveria fazer usando os impostos. E assim, dessa forma, os pastores também ganham a influência de quem? Dos políticos, claro, com essa nojeira toda. Tudo é fantasiado de evangelismo e você acredita em tudo e paga. Paga para que essa pirâmide financeira evangelística continue funcionando e crescendo, como um câncer. E somente os líderes dessa pirâmide financeira evangelística vivem no luxo, sem fazer porcaria nenhuma, ensinando a todos a viver uma mentira, se aproveitando da ignorância dos papagaios, mexendo com as emoções das pessoas, se aproveitando de sua fé e sua bondade, enquanto os papagaios de baixo, na base da pirâmide, fazem todo o trabalho braçal e intelectual, e ainda pagam do próprio bolso por tudo isso. E não pagam pouco não, é muito, mas muito dinheiro mesmo. Esses são os papagaios de falso profeta, os que sustentam esse esquema de pirâmide financeira evangelística, e não tem retorno nenhum disso. Na verdade, eles pagam esses falsos profetas para que eles mantenham as suas consciências calmas e tranquilas, enquanto eles vivem no pecado. E essa é a verdade que poucos querem e conseguem ouvir. Jesus nunca implorou, nunca suplicou para alguém lhe aceitar. Nunca entrou em prostíbulos ou num culto a Baal para conseguir a atenção das pessoas. Nunca teve que distribuir marmita para ter seguidores. Na verdade, quando ele percebeu que as pessoas tinham ido até ele, depois de multiplicar os pães, buscando mais comida e favores, ele fez um dos sermões mais duros que você irá encontrar na Bíblia. Com aquele sermão, ele sacudiu aquela multidão de tal forma que acabou com aquele circo que estava se montando ao seu redor de pessoas que queriam mais benefícios sociais dele. E ele deu um basta histórico naquilo. A palavra de Deus mostra que no final a grande e esmagadora maioria foi embora e ficaram somente os mais fiéis ao Senhor perto dele. Eu vou analisar rapidamente algumas partes desse texto, para que esse áudio não fique muito longo. Eu vou pular alguns versículos, mas depois você estude João capítulo 6 inteirinho e analise cada detalhe em oração. Abra comigo a sua Bíblia em João 6. Pegue uma caneta e anote tudo que a gente vai falar aqui. Vamos ver isso rapidamente, ok? João 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que essa grande multidão o seguia? Por quê? Porque eles queriam conhecer a verdade? Não. Eles queriam ser convertidos e ter uma vida santa? Não. Aquela multidão
o seguia porque ele estava curando os enfermos. Você está entendendo? Existe uma grande multidão nesse mundo que não está ligando nem um pouco para Deus ou para a verdade. O que eles querem é cura. Eles querem é ganhar dinheiro mensalmente num cartãozinho da instituição. Eles querem é comida. Eles querem é cesta básica, marmitex. Eles querem que reformem ou pintem as suas casas. Eles não estão nem um pouco preocupados com Deus ou com suas vidas espirituais. E sabe o que Satanás faz? Ele usa os falsos pastores como médiums, exatamente, como médiums. Satanás fala através desses pastores para fazer com que os membros papagaios gastem os seus recursos preciosos, o seu tempo, que deveriam estar usando para um evangelismo de verdade. Mas ao invés disso, é usado para satisfazer as necessidades sociais individuais de pessoas que, em sua grande e esmagadora maioria, não têm nem ideia de qual igreja eles estão recebendo aquele favor. Eles recebem, agradecem e vão embora. Pensa no quão absurdo é isso. Pense no quão insano é isso. Os papagaios acéfalos são induzidos ao erro pelos pastores, que chamam aquela mendigagem do evangelho erroneamente em evangelho eterno. O evangelho que Jesus supostamente fazia, usando justamente esse texto aqui, ó, de João 6, para dar desculpa de que eles devem fazer isso. Que a gente está estudando exatamente agora. De forma incompleta, claro que eles estudam, e manipulada, para justificar essas loucuras que eles chamam de ações evangelísticas, entendeu? Esses pastores são tão diabólicos que ainda chamam esse evangelismo do diabo, baseado em boas obras e ações sociais, como o método de Jesus. A cara de pau deles é gigantesca. Vamos continuar. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Era uma multidão imensa. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja que interessante. Depois disso, aquela grande multidão, começou a procurar Jesus. Foram de um lado para o outro, vai fazendo aí os paralelos aí, hein? Eles estavam supostamente buscando a Jesus, certo? Supostamente. Quando eles encontraram, veja só o que Jesus falou com eles. Versículo 25. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amigo, isso é maravilhoso. Olha que interessante isso aqui. Ou seja, vocês estão me buscando não porque querem mudar de vida, serem convertidos, serem santos, nascerem de novo. O que vocês querem é se aproveitar de mim. Vocês querem comida grátis, casa grátis, roupa lavada, marmitex, cesta básica, um cartão com dinheiro. Vocês querem que eu reforme e pinte as suas casas. Querem que eu compre móveis e eletrodomésticos novos para vocês. A isso tudo, Jesus continua. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Traduzindo aqui mais uma vez. Para de pensar em comida grátis. Tudo aquilo que vocês estão querendo nesse mundo de forma fácil, pois tudo isso é passageiro. Ao invés disso, invista na sua salvação, na sua vida espiritual. Agora, observe a resposta dessa multidão supostamente pobre e coitadinha. Observe, presta muita atenção agora. Versículo 28. Disseram-lhe: pois, que faremos então para executarmos as obras de Deus? Ou seja, o que então devemos fazer para sermos servos de Deus? E Jesus então responde no versículo 29. Disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Observe agora o que esses ajudados pela instituição, os evangelizados com o evangelho da ação social, ou chamado erroneamente de método de Jesus, olha o que esses falsos e interesseiros falam para Jesus. Observe. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti?
que operas tu. Que operas tu? Ou seja, me prova que você é Deus, porque apesar de todos os milagres que você fez até agora, eu ainda não creio em você. Olha isso. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja que interessante, esses servos do diabo, com cara de coitadinho, e que gostam de ajudas que recebem diariamente das supostas ações evangelísticas, olha só, eles continuam tentando persuadir Jesus para continuar a ganhar mais e mais comida e vida boa, sem nenhum esforço. Presta atenção. Versículo 31. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que meu Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Muito, muito interessante. Depois de tudo o que Jesus ensinou, depois de todos os milagres, depois de receberem a ajuda social que eles queriam, eles ainda murmuravam contra Jesus. Sabe por quê? Porque evangelismo não se realiza com ações sociais, se realiza pregando a verdade pura, a verdade presente, e investindo todos os recursos e tempos disponíveis nesse objetivo. Evangelismo social é evangelismo do diabo. Simples assim. Esse tipo de evangelismo só atrai servos do inimigo, gente interesseira, imoral, aproveitadora, fingida, cheia de vícios acariciados. Nunca irá atrair adoradores de verdade, pessoas que realmente querem mudar de vida e seguir a Cristo. Espero que você entenda isso de uma vez por todas. Ser uma pessoa boa e fazer boas obras é uma característica inerente de um cristão de verdade, mas não é uma ferramenta de evangelismo por si mesmo. Qualquer bondade forçada e sistematizada para atrair pessoas a Cristo não é evangelismo, é humanismo. Humanismo. Você está entendendo a diferença? Continuando aqui, versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Perceba algo muito interessante. O termo pão da vida está intimamente conectado com o fato da grande maioria das pessoas daquela época quererem o pão temporal, a cesta básica, a marmitex, a casa reformada, o corte de cabelo grátis, a massagem em idólatras, a caminho da idolatria e etc. As pessoas não entenderam que o termo pão da vida é completamente o oposto do pão temporal, mas eles continuam evangelizando com o pão temporal, ao invés do pão da vida. Você está entendendo a diferença do evangelho do diabo e o evangelho de Jesus? Do pão temporal e o pão da vida? Quem oferece o pão temporal como evangelismo é Satanás, não é Jesus. Vocês estão entendendo? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos podem dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Muitos, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Muito interessante. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Muito interessante, meu amigo, muito interessante. Muita informação de grande importância.
Mas perceba que depois que Jesus fala para toda aquela multidão que queria marmitex todos os dias, queriam cesta básica, ou seja, comida e vida boa, quando eles entenderam que precisavam comer a sua carne e beber o seu sangue, precisavam mudar de vida, serem santas, a esmagadora maioria não mais o seguia. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar os dois tipos de evangelho, justamente para que os discípulos entendessem que um é o errado e o outro é o certo. O evangelho social do diabo destrói a igreja, faz ela crescer rápido, mas sem qualidade e nenhum poder espiritual. Mas o evangelho eterno do Senhor separa, sacode, converte, alerta, e poucos, muito poucos, aceitam se converterem de verdade e seguirem a Cristo. E isso é natural, é normal, é saudável. As pessoas são livres para fazerem as suas escolhas. Mendigar o evangelho com ações sociais prejudica a todos, pois é uma ferramenta do diabo, muito bem elaborada para enganar os dois lados, aquele que ajuda e aquele que recebe ajuda. Os dois lados são enganados. Pare de falar que ações sociais é o método de Jesus, pois isso mostra que você não tem nenhum conhecimento bíblico e é um papagaio de pastor. A instituição está mergulhada no evangelismo do diabo. Eles se perderam completamente, e é por isso que Jesus diz claramente em Mateus 24,14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino, este é o verdadeiro. Não é esse lixo humanista, cheio de ações sociais, que a instituição está fazendo hoje, e desperdiçando tempo e dinheiro dos membros papagaios em todo o mundo. O evangelho verdadeiro foi neutralizado pelo evangelho do diabo, das ações sociais. E é por isso que a instituição não cresce espiritualmente há décadas. Mas quando o Senhor levantar os 144 mil, eles irão pregar o evangelho eterno, da forma que deve ser pregado. E então virá o fim. E só então virá o fim. As ações sociais corretas, que foram feitas pelos apóstolos naquela época, e podem ser vistas claramente no livro de Atos, são as ações feitas aos membros da igreja, para ajudar exclusivamente os membros, e justamente aqueles que são realmente fiéis, de verdade, não os que estão de fora da igreja. E hoje acontece justamente o contrário. Se ajuda todo mundo que está fora da igreja, usando o dinheiro e o tempo precioso dos membros, como se fosse uma ferramenta para atrair mais membros papagaios. Enquanto servos de Deus de verdade estão dentro dos templos, passando necessidade, devolvendo muitas vezes seu dízimo suado, e muitas vezes chegam a pedir ajuda e na grande maioria das vezes nunca são ajudados. Hoje é mais fácil ser um espírita e ganhar comida e ajuda da instituição do que um servo de Deus de verdade que é batizado nela, de receber algum tipo de auxílio. Você entende como isso é satânico, proposital e bem elaborado? Caso você não saiba, a ideia original de criarmos hospitais e escolas da instituição foi justamente para que os membros pudessem ter acesso grátis ou com um valor acessível a esses serviços. Agora, vai lá você, membro da instituição, devolvedor de dízimo, pedir ajuda para essas entidades e veja o que acontece. Meu pai, quando eu era ainda bem pequeno, bem novinho, já experimentou a suposta bondade desses serviços. Os preços chegam a ser ainda mais altos do que os serviços do mundo. E eles, no final, ainda lhe dizem: vamos orar por você. Isso é uma máfia, movida a dinheiro, mentira, corrupção e maldade. As suas ações sociais, fantasiadas de evangelismo, é só para os babilônicos, não para o povo de Deus de verdade. Isso mostra com quem essa instituição está realmente comprometida, quem são realmente os seus membros e quem realmente ela serve de verdade. Agora lhe pergunto, de onde você acha que ela tirou esse modelo de evangelismo social? Isso mesmo, de Babilônia, a líder mundial desse evangelismo social do diabo. Pode perceber como todas as suas filhas usam esse exato mesmo modelo de falso evangelismo, a doutrina de mendigar o evangelho. Um evangelho humanista que leva a lugar nenhum, que mantém a pessoa paralisada em seus pecados e, ao mesmo tempo, ganhando a sua ração diária, sua pequena porção de prazer diário, presa e perdida nesse manicômio satânico chamado planeta Terra. Que o Senhor ajude os sinceros a acordarem urgente. Até a próxima.